Salve STFers! Estamos aqui com mais um vídeo para falar sobre como que você pode ter uma agenda lotada com apenas duas coisas. Prestar atenção em simplesmente 2 pontos, você vai conseguir ter uma agenda lotada. Eu tenho certeza, porque aconteceu isso na minha carreira, na minha profissão. Então, se você quer saber, não deixe de assistir o vídeo até o final. Vem comigo! Muito bem, então antes de você continuar assistindo aqui, antes de a gente continuar a falar sobre esse tema, eu peço que você dê um clique aqui no joinha, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas, não custa, assim você ajuda o meu canal, ajuda eu continuar a fazer esses vídeos informativos, trazendo conteúdo de forma gratuita para você, para melhorar a sua carreira, para melhorar a sua condição, sua qualidade técnica, melhorar seus atendimentos e melhorar a formação, a nossa profissão de uma forma geral. Então é rapidinho, clica aqui, dá um joinha, um curtir, clica no sininho para ativar as notificações e bora lá. Bom, antes de falar sobre como que você pode ter uma agenda cheia mudando apenas 2 tópicos ou levando atenção a esses 2 pontos, eu quero contar o que aconteceu na minha carreira. Mesmo antes de me formar, eu tive uma situação que me fez refletir bastante, pensar bastante sobre isso e aí fez total diferença na minha formação, na minha profissão. E depois também uma outra situação, outras várias situações que me mostraram que se eu fosse por aquele caminho, eu conseguiria ter, então, a satisfação dos meus clientes e agenda lotada. Então, são esses 2 pontos. Primeiro, então, eu era estagiário, estava no último ano do curso de fisioterapia e a gente atendia vários locais, passava por vários locais de estágio e na clínica de fisioterapia da instituição a qual eu cursava, nós atendíamos 3 pacientes por dia. 3 pacientes por dia. E eu já estava um tempo lá, a gente ficava cerca de 2 meses, um pouquinho mais por local de estágio. Já estava no final daquele estágio, então eu já conhecia os pacientes já me conheciam, já tinha uma certa abertura. E aí o que aconteceu um determinado dia? Um paciente atrasou e ele não era o meu último horário, então ele atrasou, eu estava atendendo ele e aí chegou o próximo paciente. E aí eles já estão acostumados, eles já vão entrando, já não ficavam mais na recepção, já estavam acostumados com a gente. E aí ele foi lá, guardou as coisas dele, a mala, a roupa, trocou de roupa no vestiário, guardou tudo no armário e entrou na sala de cinésio, me cumprimentou de longe, enquanto eu ainda estava alongando ou finalizando os exercícios com o meu paciente anterior. Ele acenou, me cumprimentou e foi direto para o espaldar. Chegou no espaldar, eu vi que ele flexionou um quadril lá, colocou o pé no espaldar e foi com as mãos tentar alcançar o pé, começou a se alongar. Aí eu estava ali trabalhando com o meu paciente, o anterior, e eu olhei e vi que ele estava fazendo exercício. Beleza. Eu tinha que dar atenção ali para o meu paciente naquele momento, estava um pouquinho atrasado, ele falou, não, tudo bem. E aí daqui a pouco eu olho no espaldar, ele está lá fazendo outro exercício, outro alongamento. Eu, o que ele está fazendo, Daqui a pouco ele vai lá, pegou um elástico e começou a fazer lá um exercício. Beleza, daí terminei o meu paciente, fui com ele até a porta, acompanhei ele, me despedi, daí voltei lá para a sala de cinésio e fui falar com esse último paciente do dia. Ô, senhor fulano, como é que o senhor tá? Tudo bem com você? Tudo bem, eu vi que você estava lá atendendo, por isso que eu dei um sinal para você, não queria atrapalhar, eu sei que às vezes atrasa, aí eu já vim aqui. Que bacana, mas o que o senhor está fazendo aí? Estou fazendo os exercícios. Mas como é que você sabe? Não é isso que a gente faz todo dia? Então eu já vim fazendo para ganhar tempo. Quando ele falou isso, não é isso que a gente faz todos os dias, deu um estalo na minha cabeça. Sabe aquela luzinha? Por que isso? A partir do momento que ele falou, ele terminou de falar isso, eu, caramba, Muitos poderiam ficar felizes, nossa, ele aprendeu o exercício, está fazendo. Naquele momento eu me senti envergonhado e deu essa luz. Por quê? Se é isso que ele faz todos os dias, para que ele está vindo ali? Não precisa mais, ele já aprendeu o exercício. Provavelmente em algum momento da vida dele isso vai passar na sua cabeça, na cabeça dele.
Por que eu estou indo lá se eu faço toda vez os mesmos exercícios, não tem uma progressão, não temos uma diferenciação, sei lá, né, uma prescrição diferenciada, não muda, é sempre a mesma coisa, não muda nem sequer a carga, nem as repetições. E mesmo assim, se eu vejo que está ficando fácil, eu mesmo posso incrementar na minha casa. Então, o que ele poderia fazer? Sair dali, comprar um elástico e ir para a casa dele e fazer os exercícios. E ali, mesmo ali, era gratuito, porque era estágio, né? Imagine quando um paciente está pagando pelo seu atendimento. Se ele chega lá e todo dia faz isso, ele fala, aprendi a fazer em casa. Eu tenho que gastar deslocamento, eu tenho que gastar tempo de deslocamento, eu tenho que gastar dinheiro para me deslocar e para pagar o meu fisioterapeuta. Se eu vou lá e todo dia ele faz a mesma coisa, não faz sentido. Agora, se você, fisioterapeuta, tem que fazer a mesma coisa todo dia, ótimo, explique para ele. Eu acho pouco provável isso. Acho que não existe você fazer todo dia a mesma coisa por um período longo, né? Mas, se você tem que fazer todo dia a mesma coisa, explica para ele entender. Então, olha só que situação importante. Naquele momento, eu consegui entender isso, ainda bem que foi antes de me formar, porque quando me formei, eu já tentava planejar os meus programas, periodizar os meus programas de tratamento. Olha que fundamental é isso na profissão de um fisioterapeuta. E para mim fez toda a diferença, porque eu cansei de ouvir durante a minha faculdade inteira que fisioterapia não dava dinheiro e que era chata. E eu nunca ouvi de um paciente meu que vir para as sessões de atendimento comigo era chato, porque a gente sempre estava dando novos desafios ou mudando. Outra história, um grande amigo, um colega, a mãe dele precisava de atendimento fisioterapêutico. E ele é meu amigo, né? Então ele já sabe da importância, né, da fisioterapia, do atendimento, no programa de reabilitação para nós, né, para diversas lesões, enfim. Então ele falou, não mãe, temos que contratar um fisioterapeuta, e contratou um fisioterapeuta. Muito bem, e ele ia lá, fisioterapeuta, os dias certinhos, né, no horário certinho, específico, ok. De repente, ele chegou lá e um dia, no horário da físio, e o físio não estava. Mãe, o que aconteceu? O físio faltou? Ela, filho, sabe o que é? Ele, o quê? É que assim, estava muito caro para pagar, eu já aprendi a fazer os exercícios, a minha cuidadora já aprendeu, agora a minha cuidadora faz fisioterapia comigo. Olha como o profissional se desvaloriza. E a gente quer e costuma criticar os outros, criticar a profissão, o conselho, os clientes que não dão valor. Os clientes só vão dar valor quando você for indispensável, quando realmente você mostrar que você faz a diferença. Então, a partir do momento que você é dispensável, eles vão dispensar você. Então, aquele fisioterapeuta que ia lá e todo dia fazia a mesma sequência, os mesmos exercícios, o paciente que não entende, né, da parte técnica, ele acha que é sempre a mesma coisa, ele não vê sentido em continuar pagando. Ele dispensa o fisioterapeuta e a cuidadora faz os exercícios comigo. Então, para que ele vai manter um custo, vai manter um profissional indo lá, né, gerando uma despesa alta se ela mesma pode fazer os exercícios? Ah, mas depois de um tempo ia mudar. Sim, mas ninguém falou para ela, então ela, né, acabou mandando embora. Tem que ter essa consciência para você conseguir explicar isso para o paciente e para você entender que se fizer sempre a mesma coisa, está fadado ao fracasso. Essa primeira situação eu vivenciei na faculdade, então ali eu já comecei a buscar, logo depois que eu me formei, eu já comecei a buscar conhecimento sobre periodização, sobre criar programas e fazer testes mesmo em casa. Todo paciente que eu tinha, que no começo eram poucos, né, bem poucos, mas eu tentava elaborar programas diferenciados e como que eu poderia evoluir. E se ele não conseguisse realizar algum exercício ou sentisse dor, como que eu poderia regredir, qual que seria uma outra solução que eu poderia ter, e assim indo e sempre explicando para ele. Vamos tentar isso aqui hoje, se não der certo, a gente volta para esse aqui. Se não der certo também eu tenho uma outra solução. Tudo é assim, por que na nossa profissão a gente não faz assim?
né? Nós temos um problema dentro de uma empresa, faz uma reunião, as pessoas vão lá, eu tenho uma solução Y, o outro tem uma solução X, o outro eu tenho uma opção Z. E aí, tudo bem, a gente pode tentar as 3 opções, ou pode tentar uma, não deu certo, vai para outra e tem uma estratégia para fazer isso. Na nossa profissão, a maioria não faz isso, acaba deixando, né? A Deus dará, deixa, vai indo, amanhã mais uma sessão, depois mais uma, e vai enrolandinho, né? E você vai enrolandinho, chega uma hora que ele fala, não, isso aqui eu faço sozinho. E daí alguém vem para esse paciente, né? Nesses 2 casos que eu falei aqui, pode ser que aconteça, pode ser que não, mas muitas vezes acontece e não é por mal. Vejam só o que eu vou falar. Alguém vem, um conhecido, um familiar vem para esse paciente e fala para ele, tô com uma dor aqui no meu ombro e você conhece algum fisioterapeuta? Não, pode deixar. Eu tinha essa dor no ombro também. É só você fazer esse exercício 3 vezes por semana. Você vai ver que você vai ficar bem logo. Tá vendo? Ou, pelo contrário, ela pode falar, não procura fisioterapeuta, não resolve. Você vai lá, eles vão fazer lá um choquinho, a mesma coisa, tá? Não resolve, então nem procure. E aí o que acontece? A nossa profissão como um todo desaba por causa de alguns profissionais. Então você que nunca fez isso, que não tem nada a ver com isso, acaba também tendo uma imagem ruim por conta de outros profissionais. E aí você tem que mostrar o seu valor, mostrar conteúdo, mostrar que você é diferente, para conseguir vencer. Então, quanto mais a gente compartilha esse tipo de informação que eu estou passando aqui para você, melhor vai ser. Então, passe adiante essa informação, para que todo mundo saiba da importância disso para a profissão. Senão a profissão vai ser sempre desvalorizada. É por isso que quando comparamos com a medicina, também temos médicos bons, ruins, médios, medianos, enfim. Só que todos têm uma condição melhor e geralmente a população dá mais credibilidade, acredita mais neles, né? Porque eles são mais unidos, porque eles têm um profissionalismo maior, a profissão também já é mais antiga, e isso falta para nós fisioterapeutas. Nós mesmos desvalorizamos a nossa profissão. E esse é um dos motivos. Você está fazendo sempre a mesma coisa. É claro que para o médico é mais tranquilo, vamos dizer assim, porque o paciente vem, faz uma consulta, ele dá uma receita, não deu certo, ele troca. Mas ele não fica frequentemente com o paciente. Mas é a mesma coisa. Você aplicou um programa, não deu certo, você tem que adaptar. E se já deu certo e já evoluiu, você também tem que fazer uma progressão. Então, se você tiver monotonia, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Tá? Porque a partir do momento que você faz sempre a mesma coisa, se torna monótono, se torna chato. Como eu comentei anteriormente, os pacientes falam, a fisioterapia é muito chato, fiz mais de 100 sessões, todo dia igual. Então isso é monótono. E isso não consegue segurar ninguém. E você não quer segurar só por questões financeiras. Você vai segurar até o paciente ficar bem e ter condições de alta. Né? Mas, infelizmente, essa questão da monotonia, de manter sempre igual, influencia bastante em quanto o seu paciente vai se manter com você, o quanto você vai fidelizar o seu paciente e o quanto ele vai passar adiante essa mensagem de que não é aquela mesmice todo dia, aquela chatice que não tem muita evolução. Usando esse exemplo dos mesmos pacientes, a gente entra num outro ponto, que é a questão dos resultados. Sempre que alguém procura um serviço ou quer comprar um produto, ela busca resolver um problema. Muitas vezes a pessoa nem sabe que tem o problema, ou até não tem, mas a propaganda criou esse problema para ela, ela identifica o problema e vai lá e compra. Ninguém quer comprar uma sessão de fisioterapia, ninguém quer comprar o emagrecimento, quer treinar, fazer exercício físico, ninguém quer comprar, sei lá, uma simples mesa. A pessoa quer melhorar a estética da casa ou resolver um problema com aquela mesa, porque a outra mesa está balançando e cai as coisas, não é? Ninguém quer comprar uma fisioterapia, a pessoa quer ir lá e resolver o problema da dor, da funcionalidade, quer voltar a jogar tênis, quer voltar a correr, não sei qual é o objetivo. Então o que você precisa? Gerar resultados. Se você não gera resultado para o seu paciente, a sua carreira
não vai deslanchar. E a mesma coisa que a monotonia, quando você gera resultados, o seu paciente fica satisfeito e ele vai indicar para outros. Como eu sempre digo, um cliente satisfeito compartilha com 5 a sua experiência positiva. Um cliente insatisfeito compartilha com 9 a sua experiência negativa. E o melhor marketing ainda é o boca a boca. E saiba que dentro do mundo corporativo, vamos dizer assim, ou de empregos de uma forma geral, que nós estamos falando aqui, a maioria dos fisioterapeutas é empreendedor, autônomo, né? Mas um emprego formal, 80% dos empregos são por indicação. Então, se você não tem uma carteira de clientes, saiba que o problema está em você. Não na fisioterapia, no conselho, que as pessoas não enxergam o teu valor. Você tem que mostrar o valor. Você tem que ter um diferencial. Então, esses 2 pontos vão ser fundamentais para você ter uma agenda lotada. Tenha certeza disso. Antes de você buscar várias formações, antes de você buscar muito conhecimento técnico, ou antes de você buscar construir uma clínica fenomenal, ou antes de você buscar investir em marketing, você tem que arrumar a casa, a base. O que é isso? É você apresentar resultados e diminuir a monotonia. Então são esses 2 pontos que eu vim aqui falar nesse vídeo, que é resultados e monotonia. Quanto mais resultados você apresentar, melhor, e quanto menos monotonia, melhor. Ele fica satisfeito, o negócio não fica chato, porque ninguém aguenta se manter em algo que é chato, e se ele consegue se manter, então, já que não é chato, ele vai ter resultado. Se você tiver qualidade, né? Obviamente. Agora, não adianta você ter muita qualidade, mas ser monótono. Ele não consegue se manter, ele vem 3, 4, 5 sessões, pai, vai embora, não quer mais saber. Todo dia igual. Agora, se você não é monótono e desafia o seu paciente, a todo atendimento, toda sessão tem um novo desafio e já traz uma expectativa para o próximo atendimento com um novo desafio, que ele, pô, tem que vir, então não posso faltar à próxima sessão. Você está sempre mantendo ele motivado e assíduo. É fundamental a assiduidade para resultados. Então você precisa reduzir ou diminuir a sua monotonia. E você só vai conseguir isso estudando, fazendo cursos, buscando vídeos sobre novos exercícios para você ter criatividade e saber como progredir. Então, conhecimento técnico é muito importante na monotonia dos seus programas. E também, né, não preciso nem comentar nos resultados, obviamente. E geralmente quando a gente tira a monotonia, a gente consegue mais resultados. Não só pela assiduidade, porque você planejou o seu programa. Não é mais todo dia, né? Então é aquela coisa que eu sempre comento, um exemplo, né, uma historinha que eu sempre conto para os meus alunos nos cursos, na faculdade, enfim, que é assim, ó, o pessoal tá lá, chegou na faculdade, primeiro período, aí entra a coordenadora do curso, ou o coordenador explica isso, vai funcionar assim, vocês têm que comprar roupa branca, vai ser assim, assim, assado. Aí um aluno levanta a mão. Professora, quando que vai terminar o curso? Ah, não sei. Vem aí amanhã e você assiste mais uma aula, depois você assiste mais uma aula. Não, mas eu vou me formar quando? Não tenho a menor ideia. Vamos fazendo, depois a gente vai vendo. Então, veja, como é que uma pessoa vai se sentir segura em um programa que é assim? É claro que nossa ciência não é exata, mas você tem que falar, ó, primeiro vamos fazer essas etapas, né? A gente vai ter essa progressão e eu quero atingir esse resultado. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que tenha um desvio aí para cima e para baixo. Depois daqui a gente vai para uma próxima etapa. Ou a gente faz uma nova avaliação para identificar o que a gente conquistou de melhora, como evoluiu ou não evoluiu, para eu adaptar meu programa. Agora, se você faz todo dia a mesma coisa e não identifica se está melhorando, se não está, se está progredindo, fica só no subjetivo, é muito complicado. E pior ainda é quando você não mostra isso para o paciente, não explica isso para ele, ele não vê o menor valor no seu atendimento. E aí o que eles falam? É o que a gente escuta aí fora. Fisioterapia não adianta, que é muito chata, que é sempre a mesma coisa e blá blá blá, que vocês já conhecem bem, já deve ter ouvido muito isso. Então, nunca esqueça desses 2 pontos, resultados e monotonia, e você só vai conseguir gerar os 2 se você se aprofundar, né, no teu conhecimento técnico.
se aprofundar no entendimento da fisiopatologia do seu paciente, no entendimento do que ele precisa, e aí criar um programa estruturado, tá certo? Então o ponto 1 é a monotonia e o ponto 2 são os resultados, né? Então só para a gente relembrar aqui, a monotonia, você criando variações, novidades, gerando curiosidade, incentivando com desafios e já falando o que vai ter lá para frente. Ó, daqui 2 semanas nós vamos fazer isso. Ah, é daqui 2 semanas? Então ele vai se manter. Depois chegou lá, ó, agora no próximo mês vai ter isso, isso e isso. A gente está progredindo. E você vai sentir-se dessa maneira, com a dor mais baixa, com mais movimentação. Provavelmente a gente já começa a brincar um pouco com bola, ou, enfim, tem que ser o específico para ele. Então você está mostrando para ele que ele tem que se manter assíduo, porque lá na frente ele vai conquistar isso. E depois disso ele vai pular para essa fase, e depois dessa lá na frente com a bola, e por aí vai. Então você já mostrou, né? E aí ele se torna mais assíduo. E você vai ter resultados tendo conhecimento técnico, né? Então eu sempre falo que a base é muito importante. Se você ainda não viu e não conhece sobre a pirâmide do conhecimento, eu vou pedir para você voltar e assistir o nosso outro vídeo aqui, que fala sobre a pirâmide do conhecimento aqui no YouTube, que você vai entender os pontos fundamentais para a sua carreira. São 30 minutos praticamente discorrendo sobre esse assunto, que nada mais é que você ter uma boa base, fisiologia, anatomia, biomecânica, cinésio, e depois, para entender a avaliação, você só vai conseguir entender a avaliação se você tiver essa base, e se depois o topo da pirâmide é como prescrever, você só vai prescrever se você tiver avaliação. Então não tem como ter resultado sem a pirâmide do conhecimento. Então eu sugiro que você assista esse nosso vídeo para entender a pirâmide do conhecimento. Então, na formação do treinamento clínico funcional, nós costumamos abordar muito sobre isso. É por isso que nós temos um tópico que é periodização. A maioria dos fisioterapeutas não conhecem ou não sabem o que é periodização. E eu coloquei isso como um ponto fundamental na parte de prescrição do treinamento clínico funcional. Antes de entrar na questão das lesões, na nossa formação nós falamos só sobre a prescrição do treinamento clínico funcional. E no final da prescrição, nós temos uma aula de periodização. Por que periodização? Porque você vai aprender a planejar o seu programa, a como ter mais resultados e como, planejando, você diminui a monotonia. Para depois a gente passar o módulo de prescrição nas lesões musculoesqueléticas, depois nas doenças crônicas não transmissíveis. Mas esse conceito de periodização é fundamental você entender. E aí você pode já, assistindo esse vídeo aqui, pode começar a fazer os programas de tratamento dos seus pacientes separando por blocos. Separa blocos. E cada bloco tem alguns objetivos, pode ser mais que um objetivo. Mas vamos pensar aqui, olha só esse paciente. Ele chegou com uma dor no ombro, com um grau aí 7, 8, depende do dia, em uma escala visual analógica de 0 a 10. No exame de imagem apareceu uma ruptura do tendão do supra, parcial, né, com uma dilaceração de alguns feixes. Então não é uma ruptura muito grande, uma ruptura aí grau 1, então é uma ruptura tranquila, com processo inflamatório e uma dor elevada. O que a gente vai fazer nesse primeiro momento? Então, mostrar para o paciente. Primeiro momento a gente vai usar analgesia. Quais as técnicas de analgesia? Você tem recursos eletrotermofototerápicos lá, tem terapia manual, e você pode conciliar, você pode procurar artigos que mostram qual técnica é mais eficiente para a redução da dor no ombro decorrente de uma tendinite supraespinhoso com ruptura parcial, e aí você vai progredindo. Então você faz a primeira semana é progredir. Depois que essa dor reduziu, a segunda semana, a terceira, a quarta, não sei, você que vai estruturar, né, pela sua experiência clínica e pela sua experiência teórica também, o que você tem lido sobre o assunto. E é tudo isso que a gente aborda na nossa formação, que nós temos uma experiência específica nossa, né, com treinamento clínico funcional, e o que os estudos nos mostram. Por isso que nós fazemos a nossa periodização dessa maneira. E você tem aí o seu conhecimento prático e o seu conhecimento teórico, então você aplica da maneira que você quiser. Mas vamos supor que na segunda semana você já quer restaurar a mobilidade. E como que você vai restaurar a mobilidade se ele está com dor e essa dor aumenta o impacto e já tem o espaço subacromial reduzido? Vamos trabalhar com exercícios isométricos.
e mobilidade articular com mobilizações. Depois, vamos trabalhar com alongamento. Depois do alongamento, vamos para o fortalecimento. E esse fortalecimento vai ser lá na sexta semana e por aí vai. Sem carga, depois só com a ação da gravidade, depois com carga e por aí vai. Esse fortalecimento eu vou começar por onde? Primeiro, estabilizadores escapulares para manter a estabilidade escapular e evitar a discenese. Para depois fortalecer manguito, que é estabilizador. Para depois eu ir para o gesto específico, que ele realiza no dia a dia, enfim. Tá vendo como você tem um planejamento e vai ter sempre atividades diferentes, diminuindo ou tirando a monotonia e vai trazer mais resultados. E se cada etapa tem um objetivo, você mostra se foi alcançado ou se não foi, ou se foi alcançado parcialmente. E aí o paciente entende, pô, que legal, essa primeira semana eu já alcancei isso, é fantástico, a segunda semana eu já alcancei isso. Então metas ou objetivos pequenos que ele alcance. Se ele alcança, ele vê melhora. Se ele vê melhora, ele continua. Se ele continua e vê melhora, resolve o problema. Se resolve o problema, ele fala para os familiares, fala para os amigos e por aí vai, o resto você já sabe. Já comentamos aqui. Tá vendo? Entende como isso faz total diferença? Só que precisa estudar, precisa se aprimorar. Para a gente conseguir criar um programa periodizado de resultados, precisa se aprofundar no conhecimento. Não dá mais para fazer ser superficial no sentido de pegar, procurar na internet exercício para o manguito, aí vê um exercício lá. Não, cada indivíduo tem a sua necessidade, tem a sua anatomia, tem a individualidade biológica. Por isso que você tem que sempre se basear na pirâmide do conhecimento. Foca numa boa base, uma boa avaliação para depois saber como prescrever. Então, veja como é importantíssimo o conhecimento. E esse conhecimento, essa atualização, vai te trazer também a diminuição da monotonia. Você vai estar sempre aprendendo exercícios novos, vai saber sempre como diversificar, como variar, para evitar aquela chatice de sempre. Ah, mas eu não tenho muitos recursos, eu escuto muito isso. Ah, professor, mas eu não tenho recurso. Eu muitas vezes atendi por muito tempo sem recurso nenhum, nem elástico eu não levava na casa do paciente. Era só pegar uma almofada dele, se ele tivesse uma toalha, resistência manual que eu aplicava, e dá pra gente fazer muita coisa. Basta você entender de anatomia, fisiologia, cinesiologia, biomecânica. Você tem que ter esse conhecimento para você saber como aplicar, né, e como criar exercícios que vão trazer resultados benéficos. E aí você tem que entender também o que está acontecendo nele, fisiopatologia. Você pegou um exame, o que aquele exame está te dizendo? Você sabe interpretar aquilo. Então são coisas que a gente utiliza, que a gente juntou todos esse conhecimento e colocou no treinamento clínico funcional. Por isso que é uma metodologia completa, é uma prescrição completa, porque a gente trouxe tudo isso, como você ter uma interpretação de tudo que está acontecendo no seu cliente, como você ter uma boa avaliação, como você ter uma boa prescrição e como você progredir e evoluir a sua prescrição para evitar a monotonia e gerar o máximo de resultado para o seu cliente. Tá certo? Então, não esqueça esses 2 pontos, nunca esqueça, sempre lembre disso durante a sua carreira, durante a sua vida profissional. Resultados e monotonia. O sucesso da sua carreira, uma agenda lotada, depende de resultados e monotonia. Se você tiver um paciente e você dá resultado e menos monotonia, logo você vai ter 2 pacientes. E esses virão 4, e 4 virá 8, porque os pacientes vão indicando para outros de acordo com a sua satisfação, porque você está gerando resultado e está dando menos monotonia. Não esqueça disso. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe. Compartilhe com pelo menos um fisioterapeuta para que a gente possa divulgar esse conhecimento. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conhecimento, melhor vai ser para a profissão. Como já comentei anteriormente, se todo mundo tivesse esse tipo de atendimento baseado em resultados e menos monotonia, a população em geral ia entender que o fisioterapeuta é um profissional indispensável, é um profissional de primeiro contato, é um profissional que realmente resolve problemas e aí a profissão se valoriza, todo mundo consegue cobrar mais, todo mundo consegue ter uma agenda mais interessante. E aí nós não precisamos ficar brigando por preço, coisa que não cabe, a uma profissão de atendimento tão importante, uma
voltada para a saúde. Então, se você compartilhar com menos um fisioterapeuta, esse fisioterapeuta vai ter esse conhecimento, vai melhorar os seus atendimentos e ele compartilha com outro e assim vai para que a gente faça a profissão deslanchar, né, decolar para realmente a população entender que somos profissionais de primeiro contato e profissionais indispensáveis. Só que só vamos conseguir fazer isso se a gente mostrar resultados e diminuir a monotonia. Então curta, compartilhe, clica no sininho para receber as notificações, não deixa de se inscrever no meu canal, nos vemos na próxima e um grande abraço.